Boa tarde, meu nome é Walter, eu sou professor de Física e, como proposta da coordenação de ensino, nós vamos dar uma aula sobre temperatura e dilatação térmica dos sólidos. Bem, hoje em dia é muito comum a gente falar sobre temperatura. Todo momento que a gente vai entrar em uma repartição pública, nós temos que passar por uma aferição de temperatura, né? A gente sempre encontra um equipamento desse aqui que mede temperatura. E é importante saber disso porque a gente passa por uma situação de crise onde que, de acordo com a medida da temperatura, vai ser um indicativo se essa pessoa ela está em boas condições de saúde ou não. No entanto, isso não é uma preocupação que vem de hoje. Desde o século XVI, a gente já havia essa preocupação de saber a temperatura das pessoas para poder fazer diagnóstico a respeito da saúde. Mas não somente na área da saúde a gente usa esses conceitos de temperatura. Na indústria, a aferição de temperatura é algo extremamente importante e em várias outras áreas de atuação humana. Bem, então é importante nós conhecermos isso do ponto de vista físico, do ponto de vista mais detalhado. Imagine que a gente tenha um recipiente com água, que está a uma determinada temperatura de 10 graus, outro recipiente também a uma temperatura de 30 graus, recipiente A, o recipiente B e o recipiente C, né? Cada um com determinada temperatura. Se a gente, por exemplo, colocar nossas mãos no recipiente A e no recipiente B, naturalmente nós vamos falar, olha, o recipiente B ele está mais quente que o recipiente A, né? Se nós retirar nossas mãos, né, enxugarmos, passarmos o tempo, fizermos o mesmo experimento agora, colocando as mãos no recipiente B e no recipiente C. Nós vamos dizer agora que o recipiente B está mais frio que o recipiente C, né? Ora, o recipiente B, ele estando a 30 graus, nós dizemos, né, que ele está tanto numa temperatura, tanto ele está mais quente quanto mais frio ao mesmo tempo. Então a gente verifica que o conceito de quente e frio é um conceito relativo. Então não é um conceito muito adequado para a gente poder definir, por exemplo, temperatura, tá? Então, vamos definir temperatura e outros conceitos de maneira mais precisa, né? Primeira coisa, o que vem a ser temperatura? Se a gente considerar, né, um sistema, esse sistema pode ser, por exemplo, um recipiente com gás, fechado aqui, né? Um recipiente com gás, carregado, onde essas partículas todas aqui elas estão em movimento, um movimento aleatório dentro desse recipiente, né? Se eu considerar aqui agora o mesmo recipiente só que agora forneci mais energia para ele, não aquecia-se. Eu aqueço ele, né? A gente verifica o seguinte, que esse sistema ele vai estar a uma determinada temperatura, tá? Porque essas partículas vão estar com determinada agitação. Esse sistema que agora é aquecido, ele vai estar a uma temperatura diferente e maior. Por quê? Porque como fornece energia através dessa chama aqui, né? Essas partículas vão estar se movimentando de maneira muito mais rápida. A gente costuma dizer que essas partículas vão estar muito mais agitadas em relação a esse sistema aqui. E aí, a essa agitação térmica, nós podemos atribuir uma temperatura. Então, a temperatura, do ponto de vista macroscópico, ela é, na realidade, uma medida da agitação térmica do sistema, né? Então, se eu tenho dois sistemas, né, onde a temperatura T2
maior que a temperatura T1, eu costumo dizer, tá, que a agitação térmica do sistema na situação B é maior que a agitação térmica do sistema na situação A. Tá? Então, temperatura, dessa forma, ela é uma medida do grau de agitação térmica do sistema. Tá? Bem, um outro conceito que nós também trabalhamos muito e que no cotidiano muitas vezes a gente lida com ele de uma maneira não muito correta, né? A gente fala, nossa, hoje eu estou sentindo calor, né? Hoje eu estou sentindo frio. Então, calor nesse sentido aqui não é a maneira mais precisa e mais física de se definir. Do ponto de vista físico, do ponto de vista mais formal, a gente costuma definir calor como sendo o quê? A energia térmica que um sistema deixa fluir para outro sistema que está a temperatura mais baixa. Como assim, professor? Imagine um sistema fechado, isolado termicamente, né? Imagine uma caixa de isopor completamente fechada, de paredes muito grossas. Né? Então, uma caixa de isopor, parede muito grossas, fechada, é um exemplo de um sistema isolado. Né? Então, o que acontece com esse sistema? A gente verifica o seguinte: se esses dois sistemas, né, o A, o estão em temperaturas diferentes, o que acontece é que, se a temperatura, por exemplo, T1 for maior que a temperatura T2, né, a gente vai ver um fluxo de calor, um fluxo de energia, melhor dizendo, do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia que sai do corpo A e vai para o corpo B é o que a gente chama de calor. Então, calor, na realidade, é energia. É energia em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? Calor é medido em joules, né? Mas a gente não vai... É uma das medidas medidas em joules, né? Mas pode ser medido em calorias também, e assim por diante. Mas a gente vai falar disso com mais detalhes em outro momento. Um outro conceito que é importante também que a gente tem é um conceito de equilíbrio térmico. Imagine que eu tenho esses dois corpos, A e B, tá? Que foram deixados dentro desse sistema isolado por um período de tempo muito grande. Né? A gente sabe que se o período de tempo for muito grande, a tendência é que a temperatura desse corpo vai diminuindo, porque ele está perdendo energia, a temperatura desse corpo vai aumentando, porque ele está ganhando energia, ou seja, a agitação térmica das moléculas desse sistema estão diminuindo, enquanto a agitação térmica das moléculas desse sistema está aumentando. Isso acontece até quando? Isso acontece até que essas temperaturas elas se igualem. O momento em que essas temperaturas se igualaram é quando a gente chama que o sistema atingiu o equilíbrio térmico. Tá? Então, o equilíbrio térmico, o equilíbrio térmico, quando que ele é atingido? Ele é atingido o seguinte: dado esses dois corpos, que estão em temperaturas diferentes, se eu deixar eles num sistema isolado, né, um sistema fechado, isolado termicamente, se o intervalo de tempo for muito grande, devido à transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, esse equilíbrio térmico ele é atingido. Tá? Então, o equilíbrio térmico é atingido no momento em que as temperaturas vão ser iguais. Tá? E aí nós podemos dizer que a temperatura no corpo T1 é igual à temperatura no corpo T2. Quando isso ocorre, nós dizemos que foi atingido o equilíbrio térmico. Isso é importante? Por quê? Porque agora a gente pode definir uma lei bem fundamental, que é chamada Lei Zero. A Lei Zero, ela estabelece o seguinte:
Se eu tenho dois corpos, né? Eu tenho aqui um corpo. A. E um corpo B, né? Tenho dois corpos, um corpo A e um corpo B. E aí, eu digo o seguinte, se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, um termômetro aqui, né? E coloco aqui o mesmo termômetro, tá? Se esse corpo A estiver em equilíbrio térmico com esse corpo C aqui, ó, esse termômetro aqui, tá? Imagina que ele mediu aqui 27 graus. E esse corpo B estiver em equilíbrio térmico, por exemplo, com esse mesmo termômetro aqui, C, tá? Então, se eu tenho um corpo A em equilíbrio térmico com o corpo C, e aí eu verifico que esse corpo A também está em equilíbrio térmico com esse corpo C, com esse corpo B, né? Então, eu posso dizer que o corpo... Então, se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C e o corpo B também está em equilíbrio térmico com esse mesmo corpo C, então eu posso dizer que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Então, daí nós podemos dizer que a temperatura de A também vai ser igual à temperatura de B. Bem, então aqui nós definimos os conceitos que são mais importantes para a gente poder entender a formação a criação de um termômetro, como se dá a medida de temperatura, o que é a temperatura, né? Então nós definimos o que é a temperatura, né? E verificamos que a temperatura está relacionada com a agitação térmica das partículas do sistema, grau de agitação térmica. Nós definimos o que é calor, e aí nós falamos que calor está relacionado com a energia que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Nós também definimos o que vem a ser equilíbrio térmico. E aí nós verificamos que o equilíbrio térmico ele sempre é obtido a partir, quando eu pego dois sistemas, colocado num sistema isolado, né? Esses dois corpos desse sistema isolado, ao passar do tempo, eles tendem a ter a mesma temperatura. Ou seja, eles tendem a atingir o equilíbrio térmico. Correto? E também definimos a lei zero da termodinâmica. Bem, agora que nós já temos esses conceitos bem estabelecidos, nós podemos falar agora sobre como nós podemos construir termômetros, né? Como nós podemos construir escalas termométricas. Porque agora que eu já sei o que é a temperatura, eu tenho que medi-la. E como eu vou medir? Eu vou medir utilizando termômetros, né? E como eu vou fazer termômetros? Eu vou fazer termômetros a partir de alguns materiais que têm seu comportamento influenciado pela mudança de temperatura, né? Então nós vamos ter que buscar esses materiais. Tendo buscado esses materiais, como que eu vou definir escalas? Porque é um problema que eu posso fazer um termômetro, uma outra pessoa em outro país pode fazer outro termômetro, e uma outra pessoa em um outro país também pode fazer. Mas, por exemplo, quando eu estiver medindo temperatura de ebulição da água, a temperatura de ebulição da água, para as mesmas condições de pressão, de altitude de pressão e coisas do tipo, ela vai ser a mesma. Então, todas essas pessoas fazendo medidas nas mesmas condições, por exemplo, do ponto de ebulição da água, elas têm que fornecer a mesma informação. Então, a nossa preocupação agora é definir como a gente pode construir um termômetro. Estabelecido isso, como a gente pode definir escalas e como que essas escalas elas conversam entre si. Então, eu vou apagar o quadro e logo mais a gente... Bem,
como nós já definimos os conceitos a respeito de temperatura, de calor, de equilíbrio térmico, de lei zero termodinâmica que a gente vai precisar. Agora o que nós vamos fazer é definir, tentar estabelecer, tentar construir um termômetro, né? E aí a construção de termômetro ele segue sempre 3 passos básicos que todo mundo pode segui-los. Que a primeira etapa que seria a escolha de uma grandeza termométrica, tá? Escolha os pontos de referência e uma equação termométrica que relacione essa grandeza termométrica com temperatura, uma escala adotada que seja adequada. Então, o que são grandezas termométricas? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Grandezas termométricas são grandezas físicas, tá, que variam linearmente com a mudança de temperatura. Ou seja, são grandezas que são sensíveis à variação de temperatura. A gente tem alguns exemplos de grandezas termométricas, muito utilizadas até na construção de termômetros, né? A gente tem, por exemplo, o comprimento da coluna de mercúrio. A gente vê muito em drogarias, né? A gente consegue até comprar. A gente comprava muito facilmente antigamente, eram termômetros à base de mercúrio, né? Onde que aquela coluna, aquela quantidade de mercúrio, de acordo com a temperatura, ela variava naquele termômetro. A gente tem resistência elétrica, é uma grandeza termométrica também, né? A gente sabe que a resistência elétrica está diretamente relacionada com a dificuldade que os elétrons têm em se mover na rede cristalina de determinado material. E essa rede cristalina, quanto maior a agitação térmica dela, maior vai ser a resistência. Então, se eu aqueço um determinado material, eu aumento a agitação térmica, eu dificulto com que os elétrons passem de uma região para outra naquele condutor, então tu aumenta a sua resistência elétrica. Então a resistência elétrica também pode ser utilizada como uma grandeza termoelétrica. Uma barra metálica também ela pode ser utilizada como grandeza termoelétrica, tá? Um metal adequado, né? E a pressão que um gás exerce nas paredes de um recipiente também pode ser utilizada como grandeza termoelétrica. Uma vez que esse gás, quanto maior forem as alterações de temperatura, maior vai ser a sua agitação térmica, então a gente também consegue associar essa variação de pressão com a variação de temperatura. Bem, então como é que a gente vai ter que fazer, como que a gente pode fazer? Dado que eu fiz a escolha de uma grandeza termoelétrica específica, né? Seja a coluna de mercúrio, ou a resistência elétrica e assim por diante. Eu tenho que estabelecer alguns pontos de referência, né? Que pontos de referência são esses? São aqueles pontos que eu vou utilizar para associar a grandeza que eu estou medindo em questão com determinada escala de temperatura, né? Com determinado valor de temperatura. Então, como é que a gente faz? Então, eu posso, por exemplo, escolher como ponto de referência algo que seja que seja fácil de eu repetir aquele experimento, né? De maneira que eu faça ele aqui, outra pessoa de outra cidade pode fazer o mesmo experimento e medir os mesmos valores de temperatura, né? Vou escolher alguns pontos de referência. Então, vou, por exemplo, adotar o ponto de fusão do gelo, né? Ponto de gelo da água. E aí, para esse determinado ponto de gelo, eu vim aqui e medir quanto que essa coluna de mercúrio subiu aqui. Tá? Aí eu vou lá e vou medir. Aí vou dizer que esse valor aqui, ó, tem um determinado valor, um determinado comprimento aqui. Comprimento que a coluna de mercúrio assumiu quando eu estou no sistema do ponto de gelo, né? Aí eu vou pegar esse mesmo sistema aqui, vou aquecer, e aí a isso aqui eu vou atribuir um valor de temperatura na minha escala, tá? Vou chamar essa temperatura aqui, ó, de θ do gelo, correto? Ou seja, o ponto de referência que eu estou pegando aqui é justamente o ponto de vaporização da água, tá? Então, nesse ponto de vaporização da água,
eu vou analisar até quando, até onde a minha coluna de mercúrio subiu, né? A altura de vaporização. A essa altura de vaporização, eu posso definir uma nova temperatura aqui, que eu vou chamar de ΔV, tá? Como sendo a temperatura de vaporização nessa escala. Tá? Então aqui eu tenho associado a temperatura de gelo, essa altura, e a temperatura de vaporização, esse valor de temperatura aqui, a esse comprimento aqui. Correto? Então a gente pode fazer uma relação aqui, ó. Então agora que eu já defini meus pontos de referência, eu posso pensar nessa terceira etapa aqui, ó. Eu posso pensar nessa terceira etapa, que seria o quê? Eu vi aqui no meu termômetro, né? Eu defini a altura Hg, tá? Para o valor de temperatura de gelo e definir a altura Hv para o meu ponto de vapor. De maneira que, para uma temperatura qualquer, eu posso chamar de θ, a princípio, eu vou ter uma altura qualquer. Correto? Então, se eu fizer um gráfico, de altura por temperatura, como essa grandeza varia linearmente, então nós podemos falar que a gente vai ter isso aqui, certo? E aí, analisando esse triângulo que a gente tem aqui, a gente pode estabelecer uma relação, semelhança entre esse triângulo maior aqui e esse triângulo menor aqui, né? Então, por exemplo, quanto que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui vale Hv menos Hg. Quanto que vale esse pedaço aqui? Vale H menos Hg. Quanto que vale esse pedaço todo aqui? E quanto que vale só esse pedacinho aqui? H menos Hg. Θ menos ΔG. Esses dois triângulos são semelhantes, olha, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Então eu posso estabelecer que esse lado está para esse lado, está para esse lado aqui, assim como esse lado está para esse lado. Que a gente chama de equação termométrica. Equação que relaciona o comprimento, tá? O tamanho da minha coluna de mercúrio com determinado valor de temperatura. Então, por exemplo, se eu considerar que a minha altura de mercúrio aqui fosse 10, né? E a altura de mercúrio aqui fosse 20, né? E aqui fosse a temperatura de 0 graus e aqui 100 graus, né? Para uma coluna de mercúrio aqui que mede 5 centímetros, por exemplo, a temperatura equivalente seria 50 graus. Né?
Então, a gente pode estabelecer uma equação, chamada equação termométrica, entre essas duas grandezas, temperatura e comprimento. Essa grandeza aqui eu tomei como comprimento, mas poderia ser resistência. Então, eu poderia pegar resistência qualquer, uma resistência no ponto de gelo, uma resistência no ponto de vapor e uma resistência no ponto de gelo. Eu poderia utilizar isso. Poderia usar a pressão. Pressão no ponto qualquer, pressão no ponto de gelo, pressão no ponto de vapor, pressão no ponto de gelo. Então, vocês verificaram aqui que, de acordo com a grandeza termométrica que eu escolhi, né, que tem uma forma de medir específica para cada uma, eu vou ter uma determinada temperatura. Então, eu consigo fazer um termômetro daquele material. Eu posso fazer um termômetro de resistência, eu posso fazer um termômetro de mercúrio, eu posso fazer um termômetro de determinado material, metal que varia aqui, e eu posso fazer um termômetro, por exemplo, com determinado gás, né? Então, qualquer pessoa pode criar um termômetro para fazer medidas. Na realidade, isso aqui é algo até interessante, porque uma proposta de trabalho seria cada aluno construir um termômetro em casa. E aí, a partir desses termômetros que cada aluno construiu, com cada grandeza termoelétrica escolhida, em sala de aula nós fazemos medidas de determinadas situações, de determinados corpos, e verificar o quão preciso foi o termômetro criado por cada aluno, né? Enfim, é interessante isso aqui. Então, tendo entendido agora como que a gente pode construir um termômetro, a gente agora vai tentar entender o seguinte: cada um que construir esse termômetro pode escolher uma escala termométrica, uma escala para esse termômetro específica, né? Eu posso escolher uma escala aqui que seja mais adequada para mim, que seja uma escala que varie de 0 até 100. Uma escala que varia de 0 até 100 graus é uma escala centígrada, né? Uma escala centígrada que a gente conhece é a escala Celsius, né? Eu posso ter uma escala que varia no intervalo de 0 a 180, né? Eu posso ter uma escala que varia no intervalo de 0 a 30. A variação adotada não vai ser mais importante. O mais importante é saber como que eu relaciono essas escalas que eu escolhi arbitrariamente e como elas se relacionam entre si. Isso que é importante. Então, a gente tem que definir agora como que eu relaciono escalas. Isso é o que eu vou fazer nesse momento. Pois bem, nós já sabemos como a gente pode utilizar grandezas termométricas para poder construir termômetros, né? O problema que nós temos agora é como estabelecer relação entre essas escalas, né? A gente tem várias escalas que a gente utiliza hoje no mundo, tá? Só que tem três que são mais usuais, né? Inclusive uma delas é adotada no SI, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala, por exemplo, Kelvin, tá? Na escala Celsius, ela é uma escala que ela tem algumas características. Por exemplo, que ela adota alguns pontos específicos. Ela adota o ponto de gelo, tá? Como ponto de referência, e o ponto de vaporização da água. Para o ponto de gelo, eu vou assumir que vai ser o ponto de zero da minha escala, tá? E para o ponto de ebulição, nós vamos assumir que vale 100. Essa é a escala Celsius, tá? Então, a escala dividida em 100 partes. Nós vamos utilizar esses pontos de referência para relacionar com outras escalas que a gente conhece. Então, na escala Celsius, nós temos uma escala que varia de 0 graus até 100 graus, tá? Mas, por exemplo, na escala Fahrenheit, que é uma escala, por exemplo, usada muito nos Estados Unidos, a gente tem uma escala que ela varia para o ponto de gelo. Nós temos 32 graus e para o ponto de ebulição nós temos 212 graus, tá? Uma outra escala também, a escala absoluta que a gente utiliza, é chamada que é a escala de Kelvin. Ela tem outros valores
né, para o ponto de gelo e para o ponto de ebulição. Tá? A escala Kelvin ela começa de 0 e vai até os valores mais altos. E aí, no ponto de gelo, esse valor vale 273, na realidade 273, um pouquinho, mas a gente vai arredondar para 273, e aqui vale 373. Tá? E aí, como é que a gente pode estabelecer relação entre essas escalas? Para estabelecer uma relação entre as escalas, o que a gente considera é o seguinte: considere um ponto aqui, ó, intermediário, tá? Que está a um determinado valor de temperatura. Tá? A temperatura em graus Celsius, eu vou chamar de TC, a temperatura em graus Fahrenheit, eu vou chamar de ΔF, em Kelvin, eu vou chamar ΔK. Uma observação que é interessante a gente notar aqui é que, por exemplo, quando eu analiso a escala Kelvin, ela também varia, embora ela varie de 273 até 373, ela é subdividida aqui nesse intervalo de temperatura em 100 partes também, assim como a escala Celsius. Tá? Então, por exemplo, como que a gente pode estabelecer relações entre elas? Eu posso utilizar o seguinte algoritmo aqui. Posso pegar aqui, ó, a temperatura graus Celsius menos a temperatura no ponto de gelo está para isso aqui, está para 100 menos 0, assim como a temperatura, por exemplo, a relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius. Assim como a temperatura na escala Kelvin menos 273 está para 373 menos 273. Ou seja, se eu chamo esse pedacinho aqui de 1, e esse aqui de 2, né? 1 está para 2, assim como o 1 aqui também está para 2. Tá? E aí, a gente observa essa equação aqui, ó, que ΔC menos 0 vai ser o próprio ΔC, embaixo 100 menos 0 vai ser o próprio 100, aqui eu vou ter ΔK menos 273, e aqui 373 menos 73 vai ser 100. Como 100 é comum nos dois denominadores, eu posso simplificar ou multiplicar os dois lados da igualdade por 100, e aí eu vou ter ΔC é igual a ΔK menos 73. Ou escrito de outra forma, né? Eu posso escrever que a temperatura em Kelvin, vai ser a temperatura em Celsius mais 273. E agora eu tenho uma relação fácil para poder relacionar a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Kelvin. Então, se eu falar, por exemplo, que a temperatura aqui agora é de 27 graus, né? Então, se a temperatura aqui, temperatura na escala Celsius for de 27 graus, então eu posso falar que a temperatura ambiente aqui, na escala Kelvin, vai ser de 300 kelvins. Tá? Ok. Eu também posso estabelecer uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então eu posso escrever assim, ó, temperatura, novamente, esse pedaço está para isso, ou seja, 1 está para 2, assim como
E esse pedaço está para isso aqui. Então, posso estabelecer aqui θc menos 0 está para 100 menos 0, assim como θf menos 32 está para 212 menos 32. Se resolvermos essa equação aqui, a gente vai obter θc sobre 100 é igual a θf menos 32. θc sobre 100 vai ser θf menos 32 sobre 180. Se eu simplificar isso aqui, né, por 10, então aqui nós estabelecemos relações entre as escalas Celsius e Fahrenheit e as escalas, por exemplo, Kelvin e Celsius. Eu posso estabelecer relação entre outra escala aqui, por exemplo, entre a escala Fahrenheit e Kelvin? Pode, tá? Professor, eu tenho somente essas escalas aqui? Não, eu poderia ter qualquer uma outra, né? Se viesse aqui e eu tivesse uma outra escala aqui, né, na minha escala lá, eu descobri que no ponto de gelo, para uma escala X, eu descobri que o ponto de gelo vale 0. Vou assumir que vale 0. No entanto, o ponto de gelo na minha escala X, eu vou assumir que vale 40. Então dá para me estabelecer uma relação entre a escala X, por exemplo, e a escala Celsius? Dá. Na escala X, então eu posso escrever θx menos 0 está para 40 menos 0, assim como θc menos 0, né, está para 100 menos 0. Se eu resolver essas contas aqui, eu vou obter θx sobre 40 é θc sobre 100. Simplificando aqui, então eu vou dizer que a temperatura na escala X é igual a 2/5 da temperatura na escala Celsius, tá? Então, se eu falar que a temperatura na escala Celsius é de 20 graus, a temperatura na escala X vai ser de 8 graus. Vai ser 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8 graus. Então, é assim que eu estabeleço relação entre escalas, as mais diversas possíveis. Qualquer um pode fazer escala no seu laboratório. O importante é você saber como que essas escalas se relacionam com as escalas conhecidas, para que a gente possa falar a mesma linguagem, né? Para que quando ele falar assim, ó, na minha escala lá, eu medi 20 graus X. A pergunta é, quanto que 20 graus X representa nessas outras escalas? Então, é só fazer as contas por meio dessa relação. Enfim, bem, gente, nós vamos falar agora sobre dilatação térmica dos sólidos, tá? Dilatação térmica dos sólidos, ela ocorre com, imagina um sólido, de estrutura cristalina, por exemplo, tá? Esse sólido que está a uma determinada temperatura T1, vai sofrer uma variação de temperatura, tá? Ele vai ser aquecido, tá? Vai receber calor. E, à medida que ele recebe calor, a agitação térmica de suas moléculas aumenta. Então, essa agitação térmica das moléculas aumentando, a distância média entre cada molécula vai aumentar, tá? Aqui eu coloquei uma bolinha só para poder representar as forças interatômicas entre essas moléculas, íons ou partículas ou átomos desse sólido cristalino. Então, à medida que eu fornecer calor, eu tenho um aumento médio dessa estrutura, tá? Dessas ligações, dessas distâncias interatômicas entre os materiais. Então, à medida que isso aqui aumenta, né, eu tenho uma dilatação desse material. Essa dilatação, ela acontece em todas as dimensões, tá?
Então toda dilatação que a gente vê, toda dilatação que a gente estuda, é uma dilatação que ela acontece em todas as direções. Só que, por exemplo, se eu considero um fio enorme, né? Quando ele dilata ao longo do seu comprimento maior, né? Imagino que se eu tenho um fio enorme, né? Ele dilata ao longo dessa direção aqui, mas ele também dilata nessa direção do raio, nessa direção aqui. Só que essas dilatações aqui são tão pequenininhas que na hora que eu for fazer análise desse estudo, que eu for estudar isso de maneira mais detalhada, essas dilatações elas podem ser desprezadas. Então a gente costuma dizer que nesse material, né, onde ele tem características mais lineares, tá, a dilatação vai ser chamada de dilatação linear. Tá? Então, dilatação linear é aquela dilatação que a gente considera que acontece somente em uma dimensão. A dilatação superficial é a dilatação, por exemplo, de uma chapa. Né? Imagina uma chapa metálica aquecida. Essa chapa, eu tenho tanto essa direção vertical quanto essa direção horizontal são direções bem consideradas em relação, por exemplo, a essa direção aqui, né? Imagina que eu tenho uma chapa aqui, né? Então eu tenho direção horizontal, vertical, só que eu tenho uma espessura aqui. Essa espessura ela é tão pequenininha que a dilatação que acontece aqui, elas podem ser desprezadas. Então, nesse caso dessa chapa, a gente considera uma dilatação superficial, ou seja, um sistema bidimensional. E naqueles sistemas onde que, por exemplo, todas as dimensões são consideráveis, né? Se eu imaginar a presença do apagador, tanto a altura dele, o comprimento, como a profundidade dele, como o comprimento dele, são distâncias, de certa forma, consideráveis. Então, a dilatação que acontece nesse material, que acontece em todas as dimensões, então, quando eu for analisar a dilatação volumétrica, dilatação desse material, tem que analisar a dilatação volumétrica, ou seja, dilatação em 3 dimensões. Pois bem, agora nós vamos falar sobre dilatação linear. Na dilatação linear, como nós já vimos, é aquela dilatação que ela ocorre quando eu tenho uma dimensão que se destaca em relação às outras na hora que eu vou considerar a sua dilatação. Então, geralmente são objetos que a gente costuma dizer são objetos onde que a gente analisa a dilatação em uma dimensão. Tá? Então, quando a gente vai estudar a dilatação, o que eu quero saber é como varia o comprimento desse, por exemplo, dessa régua aqui, submetida a uma variação de temperatura. A gente já viu que a dilatação linear está diretamente associada com a agitação térmica das moléculas do sistema. Então, a gente verifica algumas coisas aqui. Por exemplo, que a variação linear, ela vai ser tanto maior quanto maior for esse comprimento inicial. Por quê? Porque se a variação de temperatura ela se dá da mesma forma para todo o sistema, né, para toda a régua, quanto mais moléculas eu tiver aqui, ou seja, quanto maior for esse comprimento aqui, maior vai ser essas distâncias médias aumentadas, né? Ou seja, maior vai ser a quantidade de distâncias médias que eu vou ter aqui que aumentarem. Então, quanto maior o comprimento inicial, é natural que eu espere que maior seja a variação linear do sistema. Essa variação linear vai ser proporcional ao comprimento inicial. Uma outra coisa que eu posso observar também é o seguinte: olha, quanto maior for a variação de temperatura, né, mais essas moléculas vão ser agitadas, maior vai ser essa distância média entre essas moléculas, e com isso, maior também vai ser a variação do comprimento. Então, nós podemos dizer que o comprimento, a variação do comprimento, também vai ser proporcional à variação de temperatura, né? E a outra coisa é o seguinte:
cada material responde de uma maneira diferente a essa energia que eu forneço ao sistema para poder aumentar a estação térmica deles. Então, essa variação aqui no comprimento, ela também é característica material. Então, ela é proporcional a L0, ela é proporcional à variação de temperatura e ela é característica do material. Tá? Então, eu posso falar que a variação linear, ela depende do comprimento inicial, depende do material e depende da variação de temperatura. Tá? De maneira análoga a isso aqui, eu posso falar sobre a variação, dilatação superficial. O que seria dilatação superficial? Seria a variação que eu obtenho no tamanho da superfície ou no tamanho da chapa quando eu tenho um aumento de temperatura. Né? Ou quanto que ela reduz quando eu tenho uma redução na temperatura. Então essa aqui vai ser a variação superficial. Novamente, a variação superficial ou variação da área vai ser a área inicial vezes um coeficiente, que é chamado coeficiente de dilatação superficial, vezes variação de temperatura. Tá? Note que essa relação ela é muito parecida com essa aqui. Para variação volumétrica, também vou ter a mesma coisa. Se eu tenho um volume inicial aqui, tá? À medida que eu aumento a temperatura, ou seja, eu forneço calor, esse volume aumenta. Como que vai se dar, então, a variação volumétrica para esse sistema? Ela vai ser da mesma forma que as outras, ela vai ser dada pelo volume inicial vezes gama vezes ΔT. Então você vê que quando eu trato de dilatação, seja linear, superficial ou volumétrica, todas elas têm elas são muito parecidas, né? É sempre o quê? O volume inicial vezes um coeficiente que é característico do material vezes variação de temperatura. Aqui uma área inicial vezes coeficiente característico do material vezes variação de temperatura. Aqui um comprimento inicial vezes alfa característico do material vezes variação de temperatura. Note que a gente pode relacionar, por exemplo, esse beta aqui, ó, com alfa. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma régua de cobre, tá? E agora eu tenho uma chapa de cobre. Então eu tenho o mesmo material. Eu posso dizer então que beta ele se relaciona com alfa lá através da relação. Beta é igual a 2 vezes alfa. Eu tenho que gama se relaciona com alfa também da seguinte forma, né? Se aqui era 2 vezes quando eu estava em 2 dimensões, em 3 dimensões, a gente espera que também seja 3 vezes alfa. Nós vamos entender um pouco melhor isso aqui daqui a pouco. Então, quando eu falo de dilatação linear, eu estou falando da variação que o objeto sofre quando ele está submetido a variação de temperatura. Essa variação depende do comprimento inicial, depende da variação de temperatura e depende do material. Tá? Eu tenho isso aqui. Esse coeficiente alfa, a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Comprimento inicial, a gente já definiu essa grandeza, né? Grandeza do comprimento. Então é bem conhecida. A variação de temperatura também não existe problema com ela, mas alfa é uma grandeza nova, né? Então, alfa eu posso escrever como sendo variação linear sobre comprimento inicial vezes variação de temperatura. Qual seria a unidade de alfa? Se aqui unidade de comprimento, elas vão se cancelar. A única coisa que vai sobrar aqui vai ser a unidade de temperatura. Então, eu posso dizer que 1 sobre graus Celsius. Ou seja, graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Então, unidade de medida de beta também vai ser graus Celsius a menos 1. Unidade de medida de gama também vai ser graus Celsius a menos 1. Ok. Vamos considerar aqui agora uma chapa quadrada. Tá?
A gente pegou uma chapa quadrada, poderia ser uma chapa retangular, né? Isso não iria alterar o resultado final. Mas enfim, vamos considerar que essa chapa ela tinha um comprimento inicial, L0, ela foi aquecida, tá? Dilatou, chegando ao comprimento final L. A gente sabe que variação do comprimento é igual a L0 vezes alfa e variação de temperatura. Tá? Nós podemos escrever isso aqui de maneira diferente. Nós podemos escrever assim, ó. Variação é a mesma coisa que escrever L menos L0, né? Ou seja, então isso aqui vai ser igual a L0 vezes alfa e variação de temperatura. L0 eu posso escrever depois igualdade assim. L0 eu posso colocar evidência. Tá? Então isso aqui seria uma forma de se encontrar o comprimento final. Então o comprimento final, né, ele vai ser o comprimento inicial que multiplica 1 mais alfa delta t. Tá? Agora, note que, se esse aqui é o comprimento inicial, eu posso dizer que esse aqui, a área inicial, é dada pelo quê? Comprimento inicial vezes comprimento inicial, que é comprimento inicial ao quadrado. Da mesma forma, a área final vai ser L ao quadrado. Né? Só que ela é definida por isso aqui. Então, eu posso escrever que a área final vai ser L0, que multiplica 1 mais alfa delta t ao quadrado. Então, se a gente resolver isso aí, a gente obtém L0, 1 mais alfa delta t ao quadrado. Isso, por sua vez, L0 que multiplica. Resolvendo essa igualdade aqui, dessa parênteses que é ao quadrado. Então, você primeiro tem ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Note que quando a gente trabalha com dilatação, a gente tem valores muito pequenos. Né? Coeficientes de dilatação linear também são valores muito pequenos. Então, quando eu tenho um valor que é muito pequeno e eu levo isso ao quadrado, o meu valor vai ser menor ainda. A gente costuma dizer, então, que esse termo aqui, ó, ele tende a zero. Tá? E aí a gente tem que A igual a L0, que multiplica 1 mais 2 alfa delta t. Ora, L0 ao quadrado é a área inicial. Então, eu posso escrever que isso aqui, ó, é a área inicial, que multiplica 1 mais 2 alfa delta t. Então, a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais 2 alfa delta t. Então, você vê que isso aqui, eu já cheguei nisso aqui, ó, comprimento inicial, comprimento final é comprimento inicial, que multiplica 1 mais alfa delta t. Aqui, a área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais 2 vezes alfa vezes delta t. Se eu chamar esse termo aqui, ó, de beta, a gente vai obter a seguinte equação. A vezes 1 vai dar 0, mais A0 beta vezes delta t. Isso aqui, eu posso fazer isso aqui, passar para antes da igualdade. Então, isso aqui vai dar 0, beta delta t. Isso aqui é variação da área, que é igual a 0, vezes beta vezes delta t. Onde beta é igual a 2 vezes alfa.
De maneira análoga, a gente pode também fazer algo parecido com esse aqui e chegar no valor de gama é igual a 3 vezes alfa. Tá? E a gente trabalha dessa forma com a parte de dilatação, tanto linear, quanto superficial, quanto volumétrica. Bem, a proposta de atividade com os alunos seria uma construção de um termômetro pelos alunos e a gente fazer as medidas em sala de aula, tá? E alguns exercícios de aplicações sobre dilatação e assim por diante.